Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a nossa segunda aula sobre a organização do Ministério Infantil. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Se você não assistiu a nossa primeira aula, eu indico você a entrar na nossa playlist e assistir a aula 1 também, que fala sobre como você conhecer melhor o seu aluno. Certo? Nós trouxemos a sugestão ali de uma fichinha que você manda para os pais, pode ser em papel, forma física ou online essa fichinha, ou se você tiver um tempo, pega uma prancheta ali, faz o questionário com as mães. É claro que para você conhecer mesmo o seu aluno é na convivência, mas tem algumas coisinhas que é importante você perguntar para os pais, e eu deixei isso no vídeo passado. Agora, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a equipe. Porque nós podemos ter muitas crianças e poucas pessoas nos ajudando, porque as pessoas acham que trabalhar no Ministério Infantil é só dar aula para criança, e não é só isso. E nós vamos ver hoje como uma equipe do Ministério Infantil pode ter várias funções, e nós podemos contar com muitas pessoas para nos ajudar. E agora, você convida, Deus deu as pessoas para vocês, as pessoas estão te procurando. Eu mandei também um questionário para minha equipe, certo? Olha só, lá no Google Forms, como eu falei para vocês, aqui eu mandei para conhecer quem? As minhas congregações. No setor onde nós trabalhamos, eu tenho 10 congregações, certo? E eu precisava conhecer, assim como vocês estão fazendo para conhecer os seus alunos, eu precisava conhecer as tias que trabalham no Ministério Infantil, para mim conhecer a realidade de cada igreja. Certo? E aí foi o que eu fiz. Eu mandei lá uma fichinha para elas, pedindo o nome completo da professora, a data de nascimento, a congregação que ela pertencia, o telefone para mim poder montar um grupo no WhatsApp conosco, com a equipe, certo? O cargo que ocupa no Ministério Infantil, porque às vezes é professora, às vezes é regente, às vezes é só a tia mesmo, às vezes é a que trabalha na cozinha, enfim, todos entram, todos cabem, certo? O total de criança que tinha na congregação dela, o número de alunos que eram alfabetizados ou não, quanto tempo ela trabalhava no Ministério Infantil, por quê? Porque nas capacitações que eu ia fazer com elas, e estou fazendo, eu precisava saber se eu tinha que começar bem do comecinho, ou se eu já podia partir para um nível um pouquinho mais profundo, certo? E aí, com base no tempo das tias, eu fui organizando a capacitação. Então, eu vi que tinha tia que estava há 5 meses trabalhando com crianças, assim como tinha tia que estava há 15 anos trabalhando. Quais as sugestões para o trabalho do Ministério Infantil do setor, porque eu precisava ouvir, certo? Assim como você pode fazer com as suas equipes, né? O que vocês esperam do departamento infantil da nossa igreja? Quais as suas expectativas para a liderança do Ministério Infantil? Então, eu sempre peço o retorno, as ideias, sugestões das minhas professoras, ou das tias, ou da sua equipe, do que eles esperam também de você. Porque aí a gente vai podendo se adaptando, se moldando ali também, e vendo se a gente consegue né, melhorar o máximo para a gente chegar na expectativa delas. Perfeito é só Deus, mas nós vamos nos esforçando, certo? E quais as dificuldades que ela encontrava no trabalho no Ministério Infantil na igreja delas. Então, isso foi a primeira ficha que eu mandei para conhecer tanto a tia que está trabalhando com o Ministério Infantil na congregação, quanto também a congregação dela, certo? Depois eu mandei uma segunda fichinha ali para elas, aonde eu queria saber quais eram os dias de culto que tinha na congregação delas, o culto das crianças, porque se era no primeiro sábado, no segundo, no terceiro, se era no domingo, eu precisava saber quando que era o dia de culto. Por quê? Porque a minha ideia, e estou tentando ir em todas as congregações, aqui no nosso setor nós temos 10 congregações, então não é sempre que eu consigo, mas sempre que eu posso, estou tentando visitar as congregações para acompanhar como é o culto. Depois eu vou passando algumas sugestões para a irmã podia fazer assim, a irmã podia fazer assim, porque se eu não conheço a realidade dela e já começo a fazer crítica, ela vai dizer, pois é, mas a irmã não está lá para ver como é que é na minha igreja. Entendeu? Então eu preciso conhecer a realidade delas. Que mais? Qual é o dia que é realizado a EBD? O dia e horário. Na nossa igreja, a maioria delas é domingo de manhã, porque tem salinha.
mas algumas igrejas estão em reforma, algumas igrejas não têm uma salinha, precisa ser feito no sábado, precisa ser feito no domingo à noite, enfim. Por isso que eu precisava conhecer os dias, porque eu também vou lá assistir as aulas das tias também qualquer dia para me ver como que elas estão. Não é esse ainda o ponto, mas vai chegar lá, certo? À medida que eu dou uma formação para as meninas, eu tento acompanhar como que elas estão fazendo na igreja delas também. Quais são as classes do departamento infantil da congregação delas? Quantos tias e tios fazem parte do Ministério Infantil lá? Qual o dia e horário do ensaio das crianças? Qual a faixa etária das crianças que elas atendem? Qual o horário que seria melhor para marcarmos uma reunião de capacitação no setor? Porque não adianta eu marcar num sábado se as minhas tias trabalham no sábado. Não adianta marcar numa sexta-feira à noite se a maioria das minhas tias estuda uma noite. Não tem como eu marcar, por exemplo, no sábado de manhã, se elas estão trabalhando. Então, eu preciso saber quando que é o melhor dia que eu vou conseguir atender a maioria. Atender todas é impossível, mas a maioria. Eu sempre peço pelo menos uma representante de cada congregação, que daí ela leva as informações para as demais, certo? Quais as condições para a execução da atividade do Ministério Infantil? Como que está a sala das crianças? Se tem quem faz o ensaio, se tem caixa de som, certo? Delas iam colocar como que está sendo o culto, tem dia certo para fazer culto, tem recursos financeiros para o culto e também para elas colocarem as fragilidades que elas encontram na execução dessas tarefas, para ver o que, que a gente consegue fazer. E deixei o espacinho para elas colocarem um comentário. Então, para você que é uma líder do setor, uma líder de campo, é importante você fazer essa entrevista para você conhecer a realidade da sua igreja. Tem algumas situações de emergência que você precisa correr lá, certo? Fazer uma mediação. E aí, agora sim, que é bem indicado para você da congregação. Você chamou, convidou o pessoal do Ministério Infantil. Ai, tia Polly do céu, tá difícil, os irmãos não querem ajudar, eles acham que é só dar aula, então você vai contar para eles, igual eu fiz aqui. Eu fiz uma fichinha, né, lá no Google Forms também, eu gosto dessa ferramenta, é uma coisa rapidinha, né, para fazer um pouquinho demorado, mas como eu já falei no vídeo passado, se você não sabe mexer, deixa nos comentários aí que conforme eu for, eu marco, né, tento gravar uma aula só ensinando a mexer no Google Forms. Claro que o meu conhecimento também é limitado, o que eu consigo eu vou passar para vocês. Tem coisas que você mesmo pode entrar no YouTube e ir pesquisando como fazer, certo? Foi assim que eu aprendi. E aí, nós vamos ver aqui como que eu fiz. Eu fiz um convite para elas me ajudarem no trabalho. Coloquei ali um versículo bíblico para elas entenderem que a gente precisa estar ali trabalhando juntas. E aí eu fui pedindo para elas o nome e elas podiam, nessas questões de múltipla escolha, escolher no que elas mais gostariam de trabalhar. Podia ser na secretaria, na tesouraria, na cozinha, na limpeza, na coreografia, na mídia, no evangelismo, na decoração, no louvor, na organização e recepção de eventos. Então, para cada uma, eu coloquei duas opções. Ela podia escolher a opção número 1, que ela mais gostava, e uma segunda, caso ela não conseguisse ser atendida na primeira opção dela, nós poderíamos levar em conta a segunda, certo? E também perguntei ali se elas ministravam, né, para as crianças, porque aqui a gente não quer valorizar a X do nosso setor mesmo para pregar. E aí a gente foi pegando o contato das X que ministravam. E aí também nós estávamos para fazer o nosso congresso e eu pedi para elas a opinião delas em pregadores para o nosso para ministrar no nosso congresso. E o que você achou da nossa primeira reunião? Aponte os pontos positivos e negativos para estarmos melhorando. É a importância do feedback, certo? Aí algumas pessoas colocaram, eu gostei muito, foi muito legal, foi divertido, aprendemos muito. Elas foram colocando. E algumas tias colocaram, olha, a questão do horário incomodou um pouquinho, foi combinado que ia terminar tal horário, terminou mais tarde, certo? Esse horário ficou muito cedo para mim, eu tenho que sair correndo. Então, elas foram também colocando os feedbacks dela para nós podermos, na próxima, melhorar ainda mais, certo? Então, veja, essas são as funções que, no meu caso, aqui no setor, era o que eu precisava. Aí na sua igreja, você vai ver o que você precisa, certo? E você vai preencher esse formulário de acordo com os cargos que você precisa aí na sua igreja.
Às vezes a gente precisa de um porteiro, às vezes a gente precisa de algo, de tias para levar as crianças no banheiro e trazer, porque é muito longe onde você fica. E aí você vai vendo as suas necessidades do seu ministério e vai colocando aí nessa pauta. E aí, o que acontece? Depois que você faz esse questionário, olha só, você precisa organizar as informações coletadas nas entrevistas. Foi o que eu fiz, eu peguei um caderno e fui anotando todas as opções, as pessoas, tudo que elas falaram, os pontos positivos, negativos, e eu fui pegando. Não adianta você fazer e não fazer nada com essas informações. Depois eu comecei a dividir, fiz quadros e fui dividindo todas as que queriam trabalhar na coreografia, todas que queriam trabalhar na regência, as que queriam trabalhar na mídia, na decoração, eu fui dividindo todas, depois que elas me mandaram o formulário, eu fui dividindo elas, cada uma no campo que elas queriam trabalhar. Orei para o Senhor, pedindo, Senhor, agora me dá uma líder para cada uma desses departamentos. E o Senhor foi me dando o nome de cada uma delas. Organizei as atribuições de cada uma e passei para as responsáveis. E para cada responsável, montar um grupo e gerenciar o seu grupo do WhatsApp. Porque eu não posso, por exemplo, no nosso grupo da mídia, eu acho que são quase 8 pessoas que trabalham lá na mídia, porque algumas tiram foto, algumas editam, as outras cuidam do Instagram. Então, eu sei que é um número, são várias meninas. Imagine se para cada evento que tiver, eu tivesse que entrar em contato com cada uma delas. Então, o que acontece? A gente nomeou uma líder. Eu falo, Ana, precisa de alguém lá para cobrir o evento do aniversário do pastor. Amém. Ela vai lá e manda, ela já sei quem está na escala, ela já faz a escala dela, já sabe quem vai estar, quem que vai pegar as fotos e os vídeos daquela pessoa que tirou foto e vai editar para colocar no nosso canal. A gente tem um canal no Instagram com as crianças, certo? Então, eu falo só com a líder, e a líder não quer dizer que é ela que tem que ir lá fazer. Não quer dizer que é a irmã, por exemplo, a nossa tesoureira, a irmã Maria, não é ela que tem que estar em todas as cantinas, em todos os bazares. Ela pode delegar alguém para cobrir ela nesse momento. Então, ela tem uma equipe ali que também trabalha junto com ela, certo? E olha como é que eu fiz aqui a organização de todos esses formulários. Eu fui colocando tudo que as irmãs foram falando, fui marcando, fui, certo? Organizando. Depois você pode ver no último formulário ali, eu fui fazendo esses quadros com o nome das pessoas e as congregações para que elas pudessem situar ali e ir montando as suas equipes. Depois eu passei para cada uma das líderes o nome das suas lideradas, quem queria trabalhar com elas. Falei, olha, mas todas essas aqui querem trabalhar na parte da coreografia, que é o exemplo que eu coloquei ali. Coloquei o nome das irmãs e passei para a irmã responsável. Ela entrou em contato, ela montou o seu grupo do WhatsApp e é ela que está organizando. E ali do ladinho eu coloquei quais que são também, que não é só lá ensaiar as crianças na coreografia, ela tem outras atribuições também que ela precisa ser responsável. E eu fui colocando ali do ladinho tudo que ela precisa pensar, certo? Então foi mais ou menos assim que eu organizei e cheguei naquela primeira parte que vocês viram ali, com o nome de cada líder e de cada integrante da nossa equipe do Ministério Infantil. Espero que essa aula tenha ajudado vocês, que vocês também consigam organizar a equipe de vocês para esse trabalho na obra do Senhor. Deus abençoe. Se você gostou dessa aula, já deixa seu like e até a próxima aula. Tchau, tchau!